Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 9 de março, hora do nosso encontro para falar sobre aves e suínos. Veja os destaques do dia. Manejo. A nicarbazina é um produto muito utilizado para prevenir a coccidiose em frangos de corte. O especialista fala sobre a relação entre a aplicação do anticoccidiano e a segurança dos alimentos que nós consumimos. E hoje trazemos também o quadro Ligados Integrados Dicas. O tema é sucessão familiar. Informações que vão te orientar no momento de passar os negócios adiante para as próximas gerações. Tudo isso e muito mais está começando Ligados Integrados. E a gente começa essa quarta-feira falando sobre o desempenho das exportações de carne de frango. Dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, mostraram que os embarques da proteína avícola alcançaram 339,7 mil toneladas no mês de fevereiro e somaram quase 600 mil dólares em receita, um aumento de 17,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E entrou em vigor a Instrução Normativa 117/2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela permite o aumento dos limites máximos de resíduos de nicarbazina para frangos de corte. Isso significa que as autoridades brasileiras passam a considerar como seguro até 4.000 microgramas do anticoccidiano, agora sim, por quilo de frangos de corte. Esse percentual está em consonância com a legislação da União Europeia. A nicarbazina é um anticoccidiano sintético lançado em 1955 e é um dos produtos mais eficazes utilizados em frangos de corte pelos maiores produtores e exportadores em todo o mundo. A normativa reafirma a segurança do uso da nicarbazina na ração das aves de corte, o que também beneficia o bem-estar dos animais. Isso tem relação direta com a segurança da carne que a gente come. E quem vai explicar isso melhor para a gente é o médico veterinário Carlos de Oliveira. Carlos já está por aqui com a gente. Muito bom dia para você, Carlos. Seja bem-vindo. Bom dia, Júlia. Obrigado. Bom dia a todos que estão nos assistindo também. Bom dia. Carlos, vamos começar então contextualizando o que é a nicarbazina. Nicarbazina é um produto químico, né, de origem sintética, que é utilizado amplamente para controle de um protozoário que causa a coccidiose em frangos de corte, né? Então, ele é usado em frangos de corte para esse controle. E toda vez que a gente fala sobre um medicamento aqui no Ligados Integrados, é importante a gente destacar que todos são utilizados com muito critério nas granjas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, então, que essa normativa, ela não diz que a gente pode aumentar a utilização desse medicamento, ela diz que pode aumentar a presença dele na carne de frango, ali nos miúdos que a gente vai comer depois, né? Gostaria que você falasse, então, sobre a aplicação desse medicamento nas granjas de frangos de corte. Certo, Júlia. Ele é um produto utilizado nas nossas fábricas de ração, então, de acordo com a ficha técnica e os estudos feitos previamente e apresentados ao Ministério da Agricultura. Com isso, então, ele vai na formulação de ração. O produtor na granja, ele não faz aplicação de nicarbazina, ele recebe a ração já com a inclusão desse produto. Ô Carlos, de que forma isso está relacionado com a segurança do alimento que a gente vai comer depois? A gente também fala aqui sobre a aplicação de antibiótico, por exemplo. A gente sempre combate o mito do hormônio, que não tem hormônio, né, na carne de frango que a gente consome. O que isso representa para a segurança do alimento que a gente come? A gente pode continuar comendo a carne de frango tranquilamente, mesmo depois dessa normativa, né? Gostaria que você explicasse isso. Sim, a gente deve continuar o consumo de frango. E isso vem para corroborar que a gente usa produtos seguros na produção do frango de corte. Então, a legislação brasileira, com os estudos feitos aqui no Brasil, encontrou os mesmos resultados encontrados já desde 2010 na União Europeia. Isso afirma que a nicarbazina é um produto seguro, pensando em humanos,
e que a utilização dela em fábrica de ração para alimentação de frango, ela não traz risco aí para a saúde humana. Então essa nicarbazina, ela já vem na ração que é oferecida aos animais nas granjas, né? Ela não é um medicamento oferecido via água de bebida, vacina, já está presente na ração. É correto. A gente tem outros anticoccidianos, né, para controlar, que são feitos o uso em granja, né? Mas são outros princípios ativos. A nicarbazina, por si só, ela é utilizada somente em fábrica de ração, sozinha ou também com outros grupos de anticoccidiano para melhor prevenir a coccidiose. No caso do integrado de frango de corte, integrado da Seara, ele já recebe essa ração da integradora, né? Então a gente tem a segurança total de que os animais estão sendo alimentados com essa ração que contém a nicarbazina. Isso. No frango convencional, a gente faz a utilização da nicarbazina e alguns tipos especiais de frango, a gente faz o controle da coccidiose com vacinação. E é uma outra forma de controlar a coccidiose também, né? Mas, de modo geral, a nicarbazina é um dos principais produtos para controle de coccidiose. O aumento, essa nova normativa que permite um pequeno aumento, né? A gente está falando em micrograma de resíduo da nicarbazina no alimento que a gente vai comer depois, essa normativa, ela de alguma forma modifica o manejo do produtor no campo? O manejo do produtor ele é de extrema importância para o controle da coccidiose, seja no processo de fermentação no intervalo do frango, né? Onde a gente consegue, através da fermentação, destruir esses oocistos, esses protozoários causadores dessa enfermidade, ou seja, numa boa ambiência e controle de vazamentos de água, por exemplo, que poderiam deixar a cama mais úmida e propiciar, então, a reprodução aí e a presença desse agente, dessa coccídia na cama. Então, a tarefa do produtor, com os procedimentos aí que ele adota na granja, são também de extrema importância para controle dessa enfermidade, assim como a nicarbazina. E aí a gente está falando da coccidiose, uma doença combatida pela nicarbazina, né? Qual é o prejuízo para a indústria avícola se a gente não pudesse fazer uso desse medicamento? Teria como a gente mensurar isso? A indústria estima em mais ou menos uma perda de 13 bilhões aí, de reais com coccidiose, caso não fosse controlada, né? Então, sim, se faz estimativas. O controle da coccidiose ele é de extrema importância para aqueles parâmetros que a gente observa na produção de frango, como é o ganho de peso, conversão alimentar. Inclusive, a maioria dos casos de coccidiose, elas são subclínicas, mas também, em alguns casos, elas podem causar mortalidade no frango de corte. A nossa produção de frango de corte integrado, a gente sabe que abastece tanto o mercado interno quanto mercados externos, como por exemplo a União Europeia, que são mercados muito exigentes em relação à utilização de medicamento, claro, todo um rigor em relação ao uso de antibióticos. Então essa normativa, essa permissão, ela vem corroborar com o que a gente já vem fazendo desde sempre, que é de fato atender a esses critérios muito rigorosos para poder exportar a nossa carne para mercados tão exigentes. Isso, a gente adota aí padrões bem rigorosos, né, na produção do frango. Isso inclui a inclusão de produtos como a nicarbazina em fábrica de ração. Então a gente já tem aí movimentos para controlar ainda esses resíduos, né? Não importa os níveis que estivessem até então. A gente faz análise qualitativa em fábricas de rações e também nos integrados que recebem essas rações, e sobre qualquer suspeita de resíduo a gente faz análise quantitativa, aí sim verificando se estão dentro desses níveis aceitados para os diversos mercados, né? O Japão ainda e outros mercados, eles continuam com os níveis que o Brasil adotava até então. Então, é importante a gente manter esses procedimentos de controle para resíduos aí no processo de fabricação. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, por todos os esclarecimentos. Te espero aqui numa próxima oportunidade, viu? Até uma próxima.
Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. E agora a gente muda de assunto um pouquinho. Aqui no Ligados Integrados a gente gosta mesmo de cultivar os valores, as histórias e principalmente as parcerias. É por isso que a Caixa, o banco de todos os brasileiros, está ao seu lado, produtor rural. Na Caixa você encontra a maior rede de atendimento do país, incluindo 100 agências especializadas no agro e as soluções de crédito de acordo com a sua necessidade. E agora você pode economizar e já planejar sua compra de insumos com custeio antecipado Caixa. Uma linha de crédito ideal para cobrir as despesas de produção do seu próximo ciclo produtivo. Conheça esta e as novas linhas de crédito com recursos da poupança e condições diferenciadas. Vamos cultivar essa parceria juntos? A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Acesse o site que está aparecendo aí na sua tela e saiba mais. Um rápido intervalo e nós já voltamos com mais informações sobre os setores de aves e suínos. Fique por aí. Olá, bom dia. Eu sou a Vanessa de São João do Caiuá, Paraná. E eu sou o Caê Maia. Nós queremos aproveitar e mandar um abraço para todos os nossos familiares do estado do Paraná, São Paulo e de Santa Catarina. Fiquem por aí. O Ligados e Integrados volta já! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Hugo Monteiro da Cunha, consultor de empresas familiares no agro, e hoje eu vim trazer para vocês 5 dicas sobre sucessão familiar. Dica número 1: a sucessão familiar não é um processo natural. Então o produtor pode pensar: quando eu não estiver mais aqui, meus filhos vão ter que assumir esse negócio e aí eles vão fazer as coisas da forma como eles acharem melhor. Só que primeiro, isso não pode ser visto como uma obrigação, tem que ser feito de forma gradativa e com muito planejamento, para que os filhos consigam absorver o amor, a cultura e os valores pelo negócio que os pais construíram. E para isso é fundamental a gente prestar atenção também nas nossas próximas dicas. Dica número 2: os filhos precisam entender o negócio. Isso de preferência tem que vir lá de quando o filho é criança, né? Ele está inserido dentro do que os pais fazem, né, nessa atividade, para ele ter uma percepção ali. E aí, compreendendo o que é o negócio, a chance de êxito é muito maior, porque aí o filho vai conseguir visualizar as oportunidades e aonde ele pode se encaixar dentro das suas aptidões. Preste atenção na próxima dica: é preciso definir o papel de cada um dentro do negócio. Então isso é muito importante, né? A gente tem que entender que nenhum filho vai ser igual ao pai. Então o pai não pode esperar que o filho faça tudo da mesma forma que ele, da mesma forma que o filho também não pode ficar com esse peso de tentar reproduzir o que o pai fazia. Então quando a gente faz um processo gradativo, o filho aos poucos vai criando a sua autonomia para colocar o seu modelo, né? A sua melhor forma de gerir aquele negócio. Então ele pode entrar aos poucos ali, se ele tem uma aptidão mais para a parte de escritório, ele começa no escritório, ou se ele é mais de campo, ele começa no campo, e aos poucos aí ele vai compreendendo melhor como que funciona a estrutura operacional do todo. Com isso, o filho chega mais seguro, preparado e consegue imprimir o seu modelo de gestão de uma forma muito mais madura. E a nossa 4ª dica é enxergar a atividade como uma empresa. Então não pode estar tudo dentro da cabeça do pai. A gente tem que ter tudo mais formalizado, né? Tem que estar de uma forma profissional para que quem for assumir lá na frente dessa empresa pegue algo já mais concreto, né? Se ficar tudo na cabeça do pai, na falta dele, o negócio foi junto. E a outra coisa também é, desde já, não fazer aquela confusão, né? Separar bem o que é o dinheiro da empresa, né? Da fazenda, e o que é o dinheiro da família. É muito comum a gente ver produtores rurais que pegam o dinheiro do caixa da fazenda para pagar tanto a compra dos insumos, tudo que é fundamental para a manutenção do negócio, quanto o pagamento das despesas pessoais. Então, como a gente viu, precisa separar o papel de cada um, precisa também separar o que cada um vai receber pelo que de fato executa dentro da empresa. Quem trabalha recebe pelo trabalho, quem é dono recebe lucro e aí por diante. Está bem definido de uma forma profissional. Uma empresa, quanto mais profissional mais facilitado é o processo sucessório. A gente tem o que passar mais claramente, né, para as próximas gerações.
E a nossa última dica talvez seja a chave de tudo dentro do processo sucessório, que é comunicação e transparência. A maior causa de fracasso das empresas familiares no Brasil é a falta de comunicação. É fundamental que se converse sobre o que está acontecendo no negócio, tragam as coisas boas da fazenda, os resultados positivos e também aqueles negativos, como se resolveram os problemas, além de trazer problemas lá do dia a dia. Conversem sobre o que o pai espera do filho e sobre o que o filho espera da empresa. Então sejam transparentes quanto a isso, que a chance de êxito nesse processo sucessório com certeza vai ser muito maior. Se você gostou dessas dicas, fique conectado com a gente, que o Ligados Integrados vai trazer muito mais dicas técnicas e especializadas para você. Obrigada, Hugo. E você pode rever todas as nossas entrevistas, os nossos quadros, assistir outras edições do Ligados Integrados sempre e quando quiser. Para fazer isso, você só precisa acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/ligadosintegrados. Lá você encontra todos os nossos conteúdos e também pode participar enviando seus comentários e suas dúvidas sobre o tema do dia. Aproveita e se inscreve, que assim você recebe uma notificação sempre que a gente estiver ao vivo. E tem ainda uma outra forma de você acessar os nossos conteúdos. É muito fácil, vou te ajudar. Pega o seu celular, ativa a câmera dele, mira para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, que você já vai ter acesso ao link que te leva para os nossos conteúdos e para as nossas redes sociais também. Você ainda pode enviar vídeos e mensagens para a gente pelo nosso WhatsApp. Mande as suas dúvidas, os temas que você gostaria de ver aqui no nosso programa, mostre um pouquinho do seu trabalho e do seu manejo aí no campo. O número é 11 97571 3819. E agora é hora de saber como é que fica o tempo aí na sua região com a Kelly Ávila, que já está por aqui. Bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia, Júlia, bom dia a todos. O pessoal que também acessar aí pode mandar perguntas para a gente sobre o clima aí, né, que a gente quer responder você, sua cidade, seu município, tá aí na tela. Mande para a gente que a gente responde aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma cidade do Rio Grande do Sul, mas antes vamos dar uma olhadinha no mapa para ver como é que vai ficar a previsão no país aí. A gente tem nuvens carregadas na região norte, olha aí, a mancha escura mostra justamente isso, é nessa área mais escura, pegando também parte aqui do norte, parte do oeste de Mato Grosso, que a gente vai ter chuva mais forte nos próximos dias. Nessa área clara que pega a parte de Goiás, aqui também de Minas Gerais, norte e sul ali, oeste da Bahia, o tempo mais firme, nas demais áreas pancadas. A boa notícia é que volta a chover um pouco mais no Rio Grande do Sul, estado que estava aí com déficit hídrico, está com déficit hídrico, mas vai receber um pouco mais de chuva. Nas demais áreas, sol e chuva, principalmente pancadas no fim da tarde. As temperaturas ainda bastante elevadas, na casa dos 30 graus as máximas, aí ó, 32 aqui na região sul, 30, 33 em São Paulo, 34 aqui em Campo Grande e também em Cuiabá. E no interior aqui de São Paulo, principalmente, a gente vai ter temperaturas acima de 36 graus, principalmente mais aqui no oeste do estado de São Paulo, ainda fazendo bastante calor. Então a gente tem o março ainda bem quente, apesar que no dia 21 termina aí o verão, mas a gente ainda tem bastante calor. Aí eu trouxe um mapa avançado aqui para a gente ver os próximos 5 dias. Olha aí, volumes de até 50 milímetros na região sul do país, especial no Rio Grande do Sul, 70 milímetros ali no leste de São Paulo e também do Paraná. E olha aí, chuva mais forte. Olha ali, lá no Mato Piba a gente pode ter 130 milímetros em algumas áreas ali, principalmente Maranhão, Piauí e Tocantins. 130 milímetros em 5 dias, é muita chuva. Essa chuva tem atrapalhado aí principalmente a colheita da soja. A gente sabe que é preciso a soja aí para fazer ração animal, então a gente está também acompanhando essa questão das lavouras. Aí eu trouxe a anomalia de chuva em março, olha aí pra gente dar uma olhadinha. Olha aí, abaixo da média, nesta área clara aqui, que pega boa parte em amarelo ali. Onde está em amarelo, a gente tem chuva abaixo da média. Nesses pedacinhos em branco aqui, que são só algumas regiões, alguns municípios de vários estados dentro da média. E acima da média, em azul, principalmente a região norte, parte aqui do sudeste aqui também e parte ali também do nordeste, principalmente a Bahia e o norte de Minas Gerais com chuva acima da média. Não significa que é muita chuva, significa acima da média para o mês de março. E aí a gente trouxe Garibaldi, Rio Grande do Sul, que tem produção de frangos lá. Olha aí, temperaturas entre 19 e 15 as mínimas e as máximas 32 e 23. Olha aí, sexta e sábado a máxima cai bastante, olha aí, 9
graus a menos aí na sexta e no sábado. Começa a cair um pouco a temperatura em Garibaldi ali e chove sem previsão de chuva. Aí eu trouxe o mapa para a gente dar uma olhadinha nos próximos 30 dias, 17 dias com chuva, 131 milímetros, várias janelas, mas olha aí, nos próximos dias aqui a gente tem chuva de até 30 milímetros em um único dia. Então muita chuva, atenção aqui que a gente vai ter aí chuva forte. Para encerrar a temperatura, olha só como vai cair a temperatura lá na região sul do país. 6 de abril, claro, já entrando no outono, 8 graus no dia 6 de abril é a mínima, olha aí, bastante queda de temperatura, principalmente a mínima. E a máxima é agora, dia 10 de março, amanhã fazendo 32 graus. Depois as máximas começam a ficar também mais amenas. É uma frente fria que já chega ali no início do outono, já trazendo um pouco de queda de temperatura na região sul do país. Março ainda quente, abril que vem aí esse friozinho. Que diferença, hein? Nossa. Vai fazer uma diferença, pessoal, para você ficar atento, pessoal que tem criação, é uma diferença muito grande aí dessa temperatura, isso aí pode trazer alguns prejuízos aí para os animais. Vamos acompanhar. Obrigada, Tchau, Kelly. gente. Até amanhã. Mande perguntas. Isso aí, mande. E antes de encerrar o programa de hoje, o estado do Paraná, maior produtor exportador nacional de carne de frango, registrou aumento no faturamento e alta no volume exportado da proteína em 2021. O levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado mostrou que o Paraná registrou crescimento de 21,8% no faturamento e alta de 8,8% no volume exportado da proteína avícola na comparação com o ano anterior. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã, às 11h30 da manhã. Vem aí o Planeta Campo com o Pablo Valler. Até amanhã. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.